turismo a bater sucessivos recordes e o aumento do custo de vida que se tem feito sentir, é legítimo e até natural que se levantem algumas dúvidas sobre aquilo que poderá vir a ser a próxima época turística, que aqui analisarei, tal como as possibilidades de cooperação entre o Brasil e Portugal a nível do turismo, em razão da visita do Presidente Lula da Silva ao nosso país. Obrigado por me fazer companhia em mais um Turismo em Destaque e não se esqueça, subscreva o meu canal para se manter a par sobre tudo o que de mais importante acontece no turismo em Portugal e no mundo. Com os proveitos do alojamento turístico a atingirem recordes e o custo de vida a aumentar, é legítimo e natural que nos interroguemos sobre como é que poderá vir a ser, afinal, a próxima época alta turística. E ao invés daquilo que é habitual, eu vou começar pelo fim, uma vez que estamos perante uma pergunta de 1 milhão de euros, para a qual ainda não há uma resposta clara. Ou pelo menos eu não tenho essa resposta. E não tenho essa resposta porque vivemos presentemente numa situação que, direi eu, é completamente atípica. E porquê? Porque estamos perante um paradoxo. Ou seja, por um lado, temos a inflação alta, embora já em desaceleração, que tem feito aumentar o custo de vida, consequentemente também tem feito aumentar as taxas de juros, o que tem provocado uma perda efetiva do poder de compra das pessoas. E basta vermos aquilo que se comenta na rua, aquilo que ouvimos todos os dias nas notícias, para vermos que há uma ampla preocupação em todo o mundo com esta tendência inflacionista que se já não via há algumas décadas. E mais a mais, sobretudo porque há consciência também que um dos grandes motivos que está a potenciar esta tendência inflacionista é a guerra que está em curso na Europa, para a qual ainda não há um fim, infelizmente, à vista. E, por outro lado, até porque estamos perante o tal paradoxo, assistimos às reservas turísticas em alta, como, em alguns casos e em alguns sítios, até parece que quase que não há amanhã com medo que as viagens se acabem. E aquilo que se tem vindo a passar, nomeadamente, por exemplo, no caso português, é que os 2 primeiros meses deste ano foram batidos todos os recordes de receita turística, se comparados com os meses homólogos imediatamente antes da pandemia, ou seja, com janeiro e fevereiro de 2020. No entanto, e aqui eu não posso deixar de pôr aqui alguma água na fervura, apenas para referir que se por acaso não tivéssemos tido estas pressões inflacionistas e os preços a aumentarem tanto, porventura também estas receitas não teriam aumentado tanto. Mas voltando aqui à questão das reservas estarem a ser feitas com enorme intensidade, o facto é que mesmo em países como Portugal, onde nós sabemos que o mercado de arrendamento é relativamente fraco e, portanto, isso leva a que as pessoas recorram muito para a compra de habitação ao crédito bancário, mesmo isso está, apesar das reservas estarem alta, o facto é que isso afeta ainda mais o poder de compra, porque as pessoas têm que pagar os seus empréstimos ao banco. Mas mais, no caso português, inclusivamente, o aumento dos salários, quer ao nível da função pública, quer ao nível do setor privado, está longe, muito longe mesmo, de cobrir os encargos que se registraram com a inflação. Aliás, basta olharmos para o ano de 2022, vermos o índice de inflação que aí se registrou e se somarmos com aquele que é o valor previsível de inflação para este ano, veremos que andaremos muito próximos dos 15%, o que de facto é um aumento verdadeiramente brutal. Ora, dito isto, e tendo este paradoxo, este cenário como fundo, é legítimo que nos perguntemos, bem, mas afinal então, o que é que se está a passar? O que é que justifica, no fundo, esta contradição de, por um lado, as pessoas estarem com cada vez menos poder de compra, mas as reservas turísticas continuarem a acelerar e, naturalmente, se interroguem, então, o que é que vai ser a próxima época alta? Como eu disse e comecei por referir que não tinha ainda respostas, no entanto, tenho para mim que há vários fatores que convém que nós acompanhemos de muito perto nos próximos tempos, pelo menos para evitarmos algumas surpresas. E, desde logo, há aqui, quanto a mim, que distinguir 2 grandes realidades, a do mercado nacional e a dos mercados externos. Começando pelo mercado interno, ou se quisermos pelo mercado nacional, há aqui uma realidade que é, nós estamos neste momento com muita oferta turística, aliás, como tive a oportunidade de aqui analisar quando fiz o balanço da última Bolsa de Turismo de Lisboa, mas também estamos a ter muitas reservas feitas com grande antecipação. E porquê? Porque os consumidores portugueses, sabendo que estão nesta tendência inflacionista que estamos presentemente a atravessar, procuraram e estão a procurar o mais rapidamente possível garantir as suas reservas. Para quê? Para terem a certeza do preço que vão acabar por pagar e para não deixarem para a última da hora
porque, entretanto, poderá ser que os preços das viagens acabem por aumentar. E, por outro lado, também, para isto tem contribuído muito o facto do sinal que lhes é pedido para garantir essas reservas ser relativamente pequeno. Ou seja, como perante esta situação, vamos ver se, por um lado, quando chegarmos à época alta, até que ponto é que este excesso de oferta se vai reduzir por cooperação e por fusão de muitas operações de vários operadores e agentes turísticos, e, por outro lado, vamos ver se as mesmas reservas se materializam, isto é, se os consumidores têm poder de compra para, então, irem mais do que para além daquele valor simbólico do sinal e pagarem a sua viagem na íntegra. Porque, quanto ao resto, quanto à vontade, quanto à necessidade de viajar, elas existem. Também há um pouco o sentimento por todo o país que a pandemia já terminou, não é verdade, mas é esse o sentimento que está no espírito das pessoas. Depois também a questão da guerra, no fundo, para nós em Portugal é lá longe, está longínqua, e também para todos os que pretendem ir para o estrangeiro, ainda sabem, têm noção que o euro se está a valorizar e, portanto, de alguma forma pode atenuar alguma eventual aumento de preços que, entretanto, possa surgir. No que diz respeito aos mercados externos, temos duas situações distintas. Por um lado, os mercados mais tradicionais para Portugal que estão na zona euro, e falo em concreto da Espanha, da Alemanha, da França e dos Países Baixos, e aqueles que estão fora da zona euro, nomeadamente o mercado britânico, mas também os Estados Unidos, o Canadá, o Brasil e agora mais recentemente a própria China, que paulatinamente está a voltar a índices significativos de consumo turístico. E ambas estas situações têm que ser acompanhadas. No que diz respeito à zona euro, a inflação na maior parte destes mercados começa a estabilizar, não só a estabilizar, mas como também a descer pouco a pouco. Em muitos destes países houve medidas públicas para proteger o poder de compra, houve grandes ajudas por parte dos Estados aos consumidores para mitigarem os aumentos e a pressão inflacionista que se fez sentir, e também não nos podemos esquecer que, por exemplo, comparativamente com Portugal, a carga fiscal é abissalmente menor. Também, em alguns casos, os bancos tiveram uma postura mais proativa e começaram mais cedo a remunerar os depósitos e, claro está, o crédito bancário não tem proporções tão elevadas porque, pura e simplesmente, há um mercado de arrendamento mais dinâmico e as pessoas não têm que recorrer tanto ao crédito à habitação. Ou seja, tudo isto, todas estas circunstâncias, tornam as reservas como mais credíveis ou, se quisermos, mais materializáveis na altura que nos aproximarmos das viagens, isto é, da época alta. Porque, no que diz respeito à vontade e à necessidade de viajar, ela é semelhante àquela que existe em Portugal. O sentimento de que a pandemia já acabou também é comum aos demais países da Europa e, ainda por cima, quando escolhe, no caso de escolherem o destino de Portugal, tem a vantagem de, para além da nossa qualidade e da diversidade da nossa oferta turística, ainda terem a noção que, geograficamente, somos o país mais distante do conflito que, neste momento, graça na Europa. Quanto aos mercados fora da zona euro, devemos acompanhar desde logo o mercado britânico, é o mercado inglês, sobretudo é o nosso principal emissor de fluxos turísticos e, portanto, vale a pena acompanhar, até porque eles têm tido uma inflação muito mais elevada do que na própria zona euro, inflação essa que se mantém, e por outro lado também não podemos deixar de considerar que o euro se tem valorizado relativamente à libra. E, portanto, vamos ver como é que este mercado vai reagir perante estas duas situações e até que ponto é que elas irão afetar o poder de compra dos britânicos. Quanto aos demais mercados, e refiro-me em concreto ao dos Estados Unidos, ao do Canadá, ao do Brasil e ao da China, aquilo que nós podemos ver é que a inflação ou está a descer ou está em valores muito baixos, como acontece, por exemplo, com o Brasil e com a China, e, portanto, há sinais de que tudo está controlado. E mais, no que diz respeito aos depósitos, sobretudo nos mercados norte-americanos, Estados Unidos e Canadá, eles muito cedo começaram a ser remunerados. Portanto, eu creio que aqui o maior problema que nós poderemos vir a enfrentar é a valorização do euro face ao dólar americano, ao dólar canadiano, ao real e ao yuan, que pode de alguma forma comer estes ganhos, quer com a inflação, quer com os próprios remunerações dos depósitos. Portanto, e dito isto e em conclusão, estes indicadores, ou desta rápida análise, levam-me a acreditar que o mercado nacional tenderá a arrefecer antes da próxima estação alta. Por um lado, vamos ter menos oferta, porque ela tendencialmente irá concentrar-se, e por outro lado, também em termos da procura, as pessoas terão menos poder de compra, logo haverá menos turismo interno e também menos viagens para o exterior, mas no caso do turismo interno, creio eu que
ele poderá vir e será quase seguramente compensado por mercados externos. Mas não nos podemos esquecer que continuamos em pandemia, que a guerra continua a gerar muitas dúvidas e, sobretudo, também de um outro aspecto que no último mês e meio nos começou outra vez a assaltar os espíritos, que é as dúvidas acerca da robustez do setor financeiro a nível internacional. Portanto, tenho para mim que vale a pena continuar a pensar em tudo isto. No que diz respeito a uma maior cooperação turística entre Portugal e o Brasil, a propósito até agora da visita que o Presidente Lula da Silva vai fazer ao nosso país, este é um tema que eu não posso deixar de referir, que tenho vindo a insistir e a insistir e a insistir ao longo dos anos. Até porque, sinceramente, há coisas que não se compreendem. Por exemplo, se olharmos para o que se passou no ano passado, em 2022, Portugal recebeu cerca de 7 vezes mais turistas que o Brasil, ou seja, nós recebemos pouco mais de 26 milhões de turistas e o Brasil pouco mais de 3 milhões e meio de turistas. Mas não foi só o ano passado, já antes da pandemia era normal, era natural que ano após ano Portugal recebesse entre 4 a 5 vezes mais turistas estrangeiros do que o Brasil. Ora, se olharmos para a dimensão de um país e do outro, aquilo que acontece é que quando olhamos para o Brasil, vemos ali um país-continente com uma enorme diversidade de ativos e potencial turístico que não se compaginam com aquele que é o papel que o Brasil acaba de ter no panorama do turismo internacional. Ou seja, algo aqui não faz sentido. Por seu turno, do nosso lado, do lado de Portugal, nós hoje em dia, apesar de sermos um país exíguo do ponto de vista territorial, somos hoje em dia reconhecidos uma potência turística e mais, quando olhamos para Portugal e para o Brasil, vemos que há aqui afinidades mais do que óbvias, falamos a mesma língua, ambos os países fazem parte da comunidade de países de língua portuguesa, portanto, não faz nada disto sentido que se continue de costas voltadas e que não haja esta cooperação, sobretudo numa área tão crítica como é a do turismo, ou pelo menos que a mesma não possa ser abordada como tema prioritário, porque não o fazendo, isso é, quanto a mim, seguramente um erro crasso. Apesar disto, eu tenho quase a certeza que esta vai ser mais uma oportunidade que vai ser esbanjada, que vai ser atirada pela janela. E seria muito importante não a perder, até porque neste preciso momento o Brasil está a fazer um verdadeiro esforço de relançamento do seu turismo, nomeadamente investindo muito em promoção turística externa e também na captação de investimento estrangeiro. Se não há dúvidas que o investimento estrangeiro vai acabar por trazer dividendos, esses dividendos também serão a prazo, ou seja, não serão no imediato. E, portanto, o Brasil vai ficar com um problema mais urgente e mais candente para resolver, que é da estruturação e da qualificação da sua oferta face ao investimento até que está a fazer em promoção turística externa e, portanto, vai que urgentemente ter que resolver esta situação para poder, por um lado, acompanhar as tendências do mercado e, por outro lado, para melhorar a qualidade dos serviços e dos produtos que vai prestando. Ora, aquilo que nós sabemos é que em qualquer uma destas áreas Portugal tem provas dadas e, aliás, poderia e até teria todo o interesse em ajudar o Brasil e que se estabelecessem este tipo de plataformas de colaboração, já que nós não nos podemos esquecer que quando olhamos para o Brasil estamos a falar e a ver uma economia que está em franco desenvolvimento, o Brasil faz parte do G20, mas também estamos a assistir a um país em que está com um enorme crescimento demográfico, o que garante mercado futuro. E quando eu falo garantir mercado futuro, é ao nível dos consumidores, mas também ao nível da mão de obra dos trabalhadores, o que é importante para o turismo, que, como se sabe, reúne uma constelação de atividades que todas elas necessitam de mão de obra de forma intensiva. Por outro lado, tendo o Brasil e Portugal a cooperar, isso poderia dar um novo alento, um novo ânimo, um novo propósito à própria CPLP, dando-lhe ou passando-lhe a dar objetivos económicos para além dos políticos e culturais que já tem, ou seja, um sentido mais prático, mais concreto, no fundo, se quisermos, mais turístico. E se há atividades económicas que sabem como ninguém unir os povos, sobretudo aqueles que já de si mesmos estão e são irmãos pelas suas próprias raízes culturais, essa atividade é, obviamente, o turismo. Por isso, não posso deixar de aqui aproveitar esta oportunidade para deixar um apelo a ambos os chefes de Estado e de Governo de Portugal e do Brasil. Por favor, pensem nisto. Vemo-nos para a semana. Até lá, saúde, paz e já sabe que pode sempre ver, rever ou partilhar os meus comentários, bastante para tal carregar no botão preto que diz subscrever, aqui mesmo por baixo da minha imagem.